Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Gente, olá! Na conversa de hoje, eu quero falar de um desafio que inclusive é vivido por mim, tá? Quando a gente tá desconstruindo a ideia de amor romântico, é muito comum que surjam algumas confusões, porque a gente tem como base as relações tradicionais e os scripts e roteiros já formados no nosso imaginário. Então, muitas vezes fica muito difícil pra gente entender até que ponto a gente está criando, né, expectativas românticas, até que ponto a gente está ali desenvolvendo a síndrome da escolhida e até que ponto, de fato, aquele boy tá sendo um panaca com a gente, né? E aí, eu tenho, né, mediado esse tipo de conflito que acontece comigo também, através de determinada premissa. E é disso que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Bom, é interessante a gente pensar que nas relações afetivas a gente tem um padrão. A gente tem no nosso imaginário um padrão de como essas relações elas precisam funcionar. E esse padrão, muitas vezes, ele tá ali pautado em ideais bem problemáticos que foram construídos com um pensamento monogâmico, né? Que é aquela ideia maluca de exclusividade, de amor acima de tudo, da pessoa nos dar a tal da prioridade, a hierarquia das relações. E para quem me segue, né, e segue meu conteúdo e sabe a minha posição em relação a não monogamia, sabe que tudo isso para mim é muito problemático. Certeza quase de dar errado. Porque a gente não respeita a individualidade do outro, né? A gente cria expectativas altíssimas a respeito do amor romântico. A gente cria muitas idealizações sobre o que o outro é e de que maneira ele deve nos tratar. A gente coloca todo mundo no mesmo padrão de comportamento. A gente acha que todo mundo tem que agir igual. E isso tem todos os ingredientes para dar errado, né? É muito preocupante. Só que além de tudo isso, tem a questão de, principalmente homens héteros cis, eles não terem nenhum tipo de repertório como o nosso, eles não foram condicionados como nós, né? Para que eles acreditassem e vissem as relações da maneira como a gente foi ensinado a acreditar. Então, é óbvio, gente, que quando a gente fala de pessoas e da complexidade humana, é óbvio que existem exceções, né? Mas essas exceções, ainda que sejam exceções, elas não mudam a regra, nem mudam uma sociedade que foi feita para os privilégios e os benefícios dos homens, principalmente dentro dos relacionamentos afetivos. E aí, independente do rótulo, do modelo da relação que eles construam, é muito comum, né, esse homem, ele começar ali ter um tipo de postura que é quando ele tem interesse, quando é conveniente, quando aquela mulher ela apresenta ali todos os elementos que são idealizados pelo patriarcado, né? Todos os papéis patriarcais de gênero que colocam esse homem em vantagem. E quais são? É a mulher doce, é a mulher que não causa conflito, é a mulher que não questiona, né? É a mulher que tá esteticamente, fisicamente
dentro daqueles padrões esperados. E a gente, como mulher, que a gente entende, a gente vai atrás de letramento de gênero, a gente sabe como isso é perigoso. Mas enfim, ciente de tudo isso, né? Como que a gente entende quando, na hora da desconstrução dessas expectativas românticas, a gente tá de alguma maneira, né, sendo de fato, né, uma boboca, uma trouxa desses caras, ou se a gente está criando de fato expectativas muito altas dentro desses padrões, né? Dentro desses roteiros e scripts que a gente aprendeu a ver, né? O que era amor e o que é ser amado. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @DianaVenturaOficial. E aí o que eu falo, como que eu costumo fazer, gente? O primeiro caminho não tem jeito, é a reciprocidade. E, gente, quando eu falo de reciprocidade, eu não tô falando das expectativas românticas, né? Do cara correr atrás de você no aeroporto, te mandar flores, porque tudo isso tá ali dentro desse pacote romântico de cavalheiro, do que o cara deve fazer, sabe? As amizades, pra mim, são fundamentais pra entender. Porque muitas vezes as minhas expectativas românticas, porque a gente tem, né? É um momento eterno, a gente vai ficar sempre nessa. Peraí, eu tô criando, eu tô idealizando, isso aqui é uma expectativa romântica, sabe? Isso não quer dizer ser amada, né? Enfim, os meus amigos, eles vão mediando muito essa minha ideia, né, do que é amor e do que é carinho, porque eu tenho uma relação muito forte, eu tenho vínculos de amizade que são vínculos assim que eu amo muito, e a gente tem muitos desafios e tudo mais, e esses desafios eu vou observando se são parecidos, e quando acontece algum problema, né, quando acontece alguma situação, eu comparo com situações que aconteceram com os meus amigos, né? E eu acho importante a gente que está fazendo essa desconstrução, acredito que a nossa geração, gente, vamos fazer desconstrução da monogamia o tempo todo. Porque até eu que vejo as relações de uma maneira muito diferente, às vezes eu falo algumas coisas, né? E as pessoas acham que eu sou um ET. O banco da frente, o casal ter que andar no banco da frente, pra mim é uma delas, sabe? As mulheres brigarem por isso pra mim é completamente sem noção. E pra maioria das pessoas é assim que tem que ser. Então imagina como é mais difícil para essas pessoas, né, que partem de premissas extremamente malucas a respeito de ver o outro. Imagina para essas pessoas como deve ser difícil repensar algumas coisas que estão tão enraizadas. E aí é importante que a gente tenha também uma relação muito legal com os nossos amigos, né? Então, assim, o que aconteceu? Uma situação muito interessante. Minhas amigas tinham me chamado para um casamento, elas queriam que eu fosse, né? E eu acabei trabalhando, a gente não se falou, porque a gente trabalha bastante, né? Esse mundo capitalista louco. E eu acabei não falando com elas, acabamos que eu não fui no casamento e elas me mandaram o vídeo do casamento. Eu não tive tempo de ver porque eu troquei de celular no final de semana. E olha que maluquice, eu perdi os vídeos, junto inclusive com alguns áudios muito legais que eu tinha feito para esse podcast, né? Falando de outras coisas, inclusive dessa, mas de maneira diferente. Mas minha amiga ontem me mandou um áudio, né? Muito irritada, falando se eu não tinha respondido ela. E por que eu não tinha respondido ela? Se fosse outra pessoa, eu respondia e tudo mais, imagina, né? Inclusive,
tanto ela como qualquer outra pessoa, se me mandar mensagem, eu acho minimamente respeitoso responder. Só acontece no meio dessa loucura, que é a minha vida de 14 aulas diárias, né? Eu acabo às vezes me perdendo nas mensagens de WhatsApp, mas isso é completamente entendível, principalmente para alguém com uma rotina tão pesada quanto a minha, né? Mas enfim, ela ficou muito brava e eu expliquei para ela o que tinha acontecido do celular e ela me entendeu. A gente se respeita muito, né? E eu poderia inclusive ter ficado muito brava, né, por causa do casamento. E eu queria realmente ir no casamento, eu iria inclusive. Só que aconteceu infelizmente, eu não consegui falar com ela, né? Não consegui, a gente não conseguiu entrar em contato uma com a outra. E eu acabei não indo, e elas foram e tudo mais. E aí, gente, eu fico imaginando o que aconteceria se fosse com um boy. Inclusive, depois do casamento, a gente tinha combinado que domingo a gente tomaria café de manhã e iria treinar com uma outra amiga nossa. E isso também não aconteceu. Claro, elas foram no casamento, o casamento rolou à noite, elas devem ter acordado super cansadas. E, na verdade, isso nem foi pauta, nem pra gente, isso nem foi uma questão. Por que eu tô trazendo esse exemplo pra vocês? Porque se fosse, isso já aconteceu comigo. Com um bofe. A gente marcou de se ver no domingo, porque não deu certo no sábado. E eu fiquei uma fera porque ele sequer apareceu, só apareceu segunda-feira. Isso foi motivo para eu bloquear e deixar de falar com ele por um mês. Até que depois a gente resolveu tudo isso. Mas percebe que as expectativas românticas, quando é para relacionamento, e como a gente já tá tão saturada do comportamento irresponsável dos homens, e também mistura com as expectativas muito altas que a gente criou, mistura com a síndrome da escolhida, né? Mistura com toda a maneira como a gente foi condicionada a ver as relações e a nossa fragilidade emocional. E tudo isso fica muito pesado quando a relação é com um homem, isso acontece. A maneira como eu relevei com as minhas amigas, na verdade, isso nem sequer foi pauta, isso nem sequer chegou a me incomodar. E porque não deveria incomodar, isso não muda a relação que eu tenho com elas. Isso não muda tudo que a gente tem, sabe? Isso não muda o meu respeito, o meu carinho, o meu amor por elas. Mas por que isso não muda? Por que isso não atinge? E por que isso também acaba fortalecendo a nossa relação? Porque esses pormenores, né? Essa coisinha, essas miudezas que a gente coloca ali de uma maneira muito emocional, a gente dá muita margem para essas coisas, isso vai estragando as relações, gente. A expectativa romântica do outro nos tratar nesse pedestal, e principalmente as pessoas que a gente tem uma relação afetivo-sexual, isso acaba com qualquer relacionamento humano. Porque não é possível, não é sustentável, a não ser que a pessoa fique performando o tempo todo, e performance acaba, né? Ou a pessoa também tem algum problema aí de carência, de relação com outras pessoas. E aí pode chegar num momento e a gente vê esses memes, né? Que as pessoas falam, meu Deus, meu relacionamento acabou e eu não sei o que fazer. Claro que não sabe. Se isso não é problemático, eu não sei o que é. A gente colocar toda a nossa vida na mão, na dependência de uma pessoa só, sabe? Não é saudável, gente. A maneira como a monogamia foi construída não é saudável. No caso das minhas amigas, isso sequer foi pauta. Eu tô trazendo aqui como um exemplo. Mas no caso do boy que fez a mesma coisa, meu Deus, eu levei pro coração, e ele é um cafajeste, e ele é um escroto e tudo mais, sabe? E eu não tô falando aqui, gente, que muitas vezes esses homens de fato agem com irresponsabilidade, com imaturidade,
sem o diálogo e tudo mais, sabe? Eles também precisam melhorar muito nesse aspecto. Só que a gente tem expectativas muito altas. A gente, quando começa a se relacionar, e principalmente com homens, mulheres que são heterossexuais, ou mulheres que se relacionam, né, dentro de uma lógica heteronormativa, ou seja, dentro do modelo monogâmico, com pessoas do mesmo sexo, né? Sejam mulheres ou homens com homens. A gente vai esperar dessas relações um pedestal enorme que é doentio, é adoecedor, sabe? É insustentável por muito tempo. Não é à toa, inclusive, que a gente tem visto aí que as relações, elas têm um prazo, né, de validade. O que eu quero trazer é que, de fato, né, existe esse comportamento dos homens porque eles, como eu falo na síndrome da escolhida, eles se aproveitam da nossa vulnerabilidade, de estar sempre na busca desse pedestal dentro dessas relações, de ser assumida, de ser escolhida e de conseguir colocar eles no centro da vida, porque é isso que a gente quer. Às vezes a nossa angústia é porque a gente não consegue, né, largar a mão de tudo, como eu já vi meme, não vejo a hora de abandonar os meus amigos e viver colado em macho. Tem muito meme com esse tipo de enredo, principalmente no Twitter, né? Que as pessoas não veem a hora de sumir porque começou a namorar. Percebe? Isso não é saudável, gente. Não é saudável você esperar uma outra pessoa para que você centralize a vida nela. E às vezes o que a gente quer é isso, esse aval para centralizar esse homem na nossa vida, sabe? Ou essa pessoa na nossa vida. E muitas vezes o que a gente faz é ficar ali esperando, né, o aval para que tudo isso aconteça. Quando não acontece, a gente fica muito, mas muito insatisfeita. E por outro lado, eu tenho sim os homens que aproveitam de toda essa vulnerabilidade. E eles aproveitam, gente, porque o repertório deles é o mesmo, sabe? Eles são aquele que, se você tiver algo conveniente, se for conveniente, ele vai te assumir socialmente. E a gente já falou do problema que é dar todo esse poder para o homem decidir o que ele vai fazer ou não com a sua vida, sabe? A gente tá num papel de passividade e a gente não questiona a nossa passividade nisso. Se uma mulher já estivesse consciente o suficiente, se nós mulheres estivéssemos despertas diante das injustiças dessa sociedade, a gente não estaria questionando se o homem assumiu ou não, pediu em namoro ou não, pediu em casamento ou não. Essa situação de espera, sabe? Isso é muito problemático. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.